Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Acontece as coisas. Então, hoje a nossa TPC é de linguagens, recuperação e aprofundamento. Nós vamos falar sobre metodologias ativas e hoje vai ser o ensino híbrido, tá? Ao longo do mês, né? Nós vamos falar sobre outras metodologias também, tá bom? Em todos os ATPC, então se vocês puderem estar acompanhando. Eu vou me apresentar primeiro, eu sou a Vivian de Almeida, formadora da EFAP, sou professora, sou a formadora de códigos de linguagens e de educação especial. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos, hoje estou usando uma blusa preta e uma rosa por cima, um brinco bem grande prateado e anéis na mão. Hoje eu não estou sozinha, estou aqui com a Patrícia, que vai me ajudar hoje no percurso do nosso TPC. Bom dia, professores, bem-vindos novamente para mais um ATPC. Sou Patrícia, formadora aqui da EFAP, especialista em língua inglesa e língua portuguesa. Me declaro uma mulher branca, loira, olhos castanhos, utilizo óculos com hastes coloridas em vermelho. E hoje eu estou vestindo uma roupa em tons todos de bege, né? Desde a parte superior até a calça e botas. Então vamos lá começar a nossa TPC. Hoje o nosso percurso formativo é os objetivos, o que são metodologias ativas, o ensino híbrido, que é o que nós vamos abordar hoje, os benefícios do ensino híbrido, a aplicabilidade do ensino e o desdobramento para vocês estarem fazendo aí na escola depois. Os objetivos: esclarecer o conceito da metodologia ativa e ensino híbrido, identificar os benefícios e a aplicabilidade do ensino híbrido. Bom, então agora nós vamos chamar o nosso famoso diário de bordo, que é aquele instrumento em que vocês fazem as anotações são sempre pessoais e depois vocês podem colocar o título do nosso encontro, a data e recuperar esse material no momento que quiserem para estudar, para criar alguma coisa, tá? Vamos aí ter um minutinho para vocês poderem pegar esse material. Então, vamos lá conversar a respeito de metodologia ativa. Vamos começando pelas características. A gente tem agora no próximo slide, por favor, né? As características da metodologia ativa, né, seriam a inter-relação entre a educação, cultura, sociedade, política e escola. Desenvolvida por métodos ativos e criativos e centrados na atividade com os estudantes. Nós tiramos essas características, né, baseadas num estudo feito pelos autores Lilian Bassic e José Moran. Eles são considerados, assim, digamos, os papas da metodologia ativa, bastante famosos aí, inclusive, por terem publicado, né, uma literatura a esse respeito. Vamos passar para o próximo slide, por favor.
Só falando que isso não é nenhuma novidade, né? As metodologias ativas, elas já têm desde do final do século passado, então não é nenhuma coisa nova, né? Que a gente está mostrando para vocês. A gente só está relembrando e ativando elas para a gente ter um trabalho diferenciado com os nossos alunos, né? Na verdade, eu acho legal, Vivi, a gente ter essa conversa, né, com os colegas, o porquê, né? Nós estamos repetidamente falando sobre metodologias ativas aqui nas nossas formações. Existe um motivo muito importante e esse motivo eu vou deixar bastante assim explícito. Nós estamos passando por uma série de transformações, né? A pandemia acabou nos trazendo a isso. Sim. Então, agora que já retornamos, isso se torna algo que tem que ser incorporado no dia a dia, na sala de aula verdadeira. Acontece o seguinte, né? Muitas vezes a gente tem medo de colocar aquilo em prática porque parece tudo muito lindo na teoria. E na sala de aula a gente encontra um ambiente com alunos, cada um de um jeitinho, agitação, às vezes interferências externas, Sim. tá? Acontecimentos externos. Então, os professores, eles enfrentam sim essa barreira, né? Em relação ao novo. Mas o nosso papel aqui como formadoras é justamente incentivá-los, porque a metodologia ativa, ela traz muito mais benefícios do que problemas, por exemplo. Sim, e uma coisa que se fala muito, por isso que nós estamos retomando esses assuntos para vocês, é porque a educação, de quase todas as metodologias ativas, na verdade de todas, é centrada no aluno, né? O foco é no aluno, no protagonismo do aluno. Então, por isso que nós estamos trazendo para vocês vários tipos de metodologias, para vocês estarem escolhendo qual que é melhor para o seu público, qual que você se sente mais à vontade para poder trabalhar com os alunos de vocês, tá? Vou passar para o próximo slide. Então, assim, ó, as metodologias ativas, elas promovem um ensino centrado no estudante, que foi o que eu acabei de falar, onde ele é o protagonista. O envolvimento direto, a experimentação com foco na mão na massa, isso é muito focado nas metodologias ativas. E o processo de criação, a reflexão pela prática, né, levando ao estudante a refletir o seu processo, olhando as etapas, as dificuldades e desafios que existem durante a atividade. Com isso, a responsabilidade e o envolvimento direto através do desafio é a todo momento requerido para o estudante. Ele todo momento é desafiado e gerando protagonismo. Então, eles têm esse circuito, ele é o protagonista, tem um envolvimento direto, aí depois do envolvimento ele vai pesquisar e ele vai refletir sobre a prática, vai fazer a experimentação, que é a mão na massa, vai criar, e aí volta todo esse processo novamente quando tem uma nova oportunidade de fazer um outro projetinho, né? Perfeito. Inclusive, é interessante a gente destacar que, na verdade, todo esse procedimento, ele está em consonância direta com o nosso currículo paulista e a nossa BNCC, Sim. certo? Então, a gente não está falando nada de, sabe, não combina. Não, tem tudo a ver e é o que a gente vai começar a aprender juntos a fazer, né? Eu queria só passar para já estamos no próximo slide, sim, né? E eu gostaria só de fazer aqui uma citação. É a citação dessa autora, Lilian Bassi, e ela diz o seguinte: a aprendizagem ativa aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar e de realizar diferentes tarefas, operações mentais ou objetivos e de nos adaptar a situações inesperadas e assim superar modelos mentais rígidos, automatismos pouco eficientes.
Então, a gente começa a entender, né, o quanto isso é importante para o cérebro, né? Não só dos alunos. Inclusive, se a gente estiver falando de alunos num outro contexto ou de aprendizagem de uma maneira geral, porque hoje a gente tem aprendizagem até em ambiente corporativo, né, Vi? Sim. E a gente mexer com metodologias ativas, a gente desperta isso no cérebro de quem for. Pode ser adulto, pode ser num ambiente mais formal, menos formal, tá? Vi, você quer comentar a respeito do próximo slide? Sim, vamos lá. Então, o nosso próximo slide é a aprendizagem personalizada, que vai de encontro do interesse e necessidade do estudante, permite o desenvolvimento do potencial deles, ajuda na motivação e engajamento em projetos mais significativos, porque a gente sempre tenta procurar um que faz mais significado, tenha mais significado para o estudante, né? E amplia a construção de conhecimentos mais profundos e desenvolvidos de competências maiores. E ele tem uma premissa, gente, muito bacana, que ele respeita o tempo de aprendizado de cada estudante, o discente protagonista do próprio aprendizado. Ele desenvolve discentes engajados, potencializa habilidades e competências, otimização dos estudos, agiliza percursos pedagógicos, melhora no relacionamento entre professor e estudante. E a aprendizagem, ela é personalizada, é conhecida por respeitar o ritmo de cada estudante, como eu já falei, contribuindo nas dificuldades específicas e potencializando as competências e habilidades que dispõe. Isso me lembra muito, Patrícia, a conversa que a gente teve. A conversa que nós tivemos um pouco antes do nosso ATPC, sim. E se vocês forem pensar que eu não posso deixar nunca de falar dos meus alunos, né, dos meus estudantes com deficiência, né, com pessoas com deficiência, isso também insere eles. Por quê? Porque eles também são protagonistas, né? Então a gente vai colocando um para um suporte com o outro. Ele tem dificuldade na leitura, então eu coloco o outro que já tem mais habilidade para isso, né? Então isso é uma construção que parece difícil, gente, mas é um meio de como que eu vou dizer? Agilizar o processo do Agilizar o processo, né? E fazer com que o aluno tenha interesse. Ele tem que buscar as coisas para ele resolver os problemas. Então, para eles é importante isso, né? E vendo também o projeto de vida deles, né? Consultando isso. Então, isso é bem bacana. Eu vou até acrescentar, né? Nunca falei isso, na verdade, aqui no ao vivo, mas eu vou fazer um depoimento enquanto mãe. Eu tenho minha filha com déficit de atenção e eu percebo uma coisa que eu andei vendo na literatura, né, a respeito desse transtorno, que ela não é diferente, ela apenas aprende diferente. E é isso que a gente tem que carregar para a nossa mente, né? A gente não vai fazer mágica na sala de aula. A gente só vai tentar estimular para que todos tenham as mesmas oportunidades. Acho que é isso, né, Vi? Sim, e com as metodologias ativas, a gente tem uma gama gigantesca de possibilidades que aí vocês vão se adequar conforme o público de vocês, né? A gente vai estar apresentando várias, que não é nenhuma novidade, que muitos já devem conhecer, para muitos devem ser novidades, sim. Então, eu falo para vocês, hoje já teve um ATPC sobre isso de manhã, né? Tá tendo hoje, semana que vem eu acredito que tenha outro, dia 8, que aí vão ser outros temas, que eu não vou falar, senão eu já vou dar spoiler para a pergunta próxima. Mas vão ser vários, assim, que vocês vão estar podendo estar analisando e verificando qual a melhor forma que vocês podem estar trabalhando com os alunos de forma diferenciada, criativa e que use ele como protagonista. Então, vamos fazer a pergunta antes do spoiler? Sim. 1 minuto para vocês e a pergunta é: você conhece alguma metodologia ativa? Qual seria, então, essa metodologia? Compartilhem com a gente aqui no nosso chat, por favor. 1 minuto. I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side,
a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, good girl. Olá, gente. Só respondendo uma pergunta que teve aqui no chat, qual que é o nome do ATPC de hoje? É Recuperação e Aprofundamento, Metodologias Ativas, e hoje nós vamos focar no ensino híbrido, tá bom? E aqui, deixa eu ver o que eles responderam. Você conseguiu acompanhar algum aí, Patrícia? Que eu voltei aqui para ver. Desculpe, Vivi. Foi muitos bons dias. O pessoal tá se empolgando agora, acho que deve ser o horário de ATPC das escolas, estamos vendo aqui. Já achei, olha, a professora Lenita Maria me apresentou aula invertida. Vários né? aqui. A Érica. De projetos, vai ter também um ATPC sobre isso. Isso. A professora Rita de Cássia, a professora Érica falou sobre rotação por estações. Sim. Olha só que interessante, a professora Regiane, ela falou sobre apresentação de teatro. Exatamente, toda vez que você tira o aluno da passividade, você está praticando sim uma metodologia ativa. Vamos ver alguma Colocar coisa os jogos de e diferente. brincadeiras. Olha lá, a professora Ivana falou sobre o seminário. Veja só, o seminário é uma nomenclatura que a gente sempre conheceu desde, assim, nossa época, né, sendo os estudantes. Mas agora a gente usa muito a tal da sala de aula invertida. Acho que é para ficar mais chique, né, pessoal? Mas é isso mesmo, a metodologia é a mesma. E olha aqui, ó, a Patrícia, não, como que é? Andréia, professora Andréia, acho que é isso. Ela colocou várias, sala de aula invertida, rotação por estação, o World Café, que a gente vai falar também, vai ter uma formação sobre isso, gamificação, falei errado, desculpa. Pode falar, porque o que aconteceu com essa palavra, né? Houve uma criação de uma palavra, um neologismo, a gente misturou o game com o ation do inglês, ficou o gamification, e assim por entendi. diante, né? Gamificação... Vale tudo, projetos, né, pessoal? Então vamos lá, agora eu vou falar todas que existem. Então tem a gamificação, o design Thinking. Isso, porque eu não sei inglês. Cultura Maker, que vai ser o próximo. Dia 7 ou 8, não percam. Aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, que eles são muito parecidos, mas não são iguais. Tem algumas diferenciações. Eu sei porque eu que estava fazendo essa pauta. Estudo de caso, sala de aula invertida, ensino híbrido, aprendizagem em pares, World Café e rotações por estação. Perfeito. Essas são as metodologias ativas que nós temos conhecimento por aí, né, gente? Exatamente. Então, agora, se vocês forem observar, a gente colocou aí nesse slide, na verdade, uma tradução, né? O que é o híbrido, né? Claro que vocês todos de linguagem sabem que híbrido é algo que está mesclado, misturado. E seria também interessante a gente esclarecer um mito, né? Eu acredito que esse mito, ele acabou sendo instaurado por causa da pandemia, tá? Mas não quer dizer que o ensino híbrido obrigatoriamente precisa de você estar conectado, de tecnologia digital. Não, você pode usar o desplugado, que inclusive foi o exemplo, né, de alguns professores que fazem o teatro, a roda de brincadeiras, a roda de conversa. Isso é híbrido. E em outros momentos, esse professor, logicamente, vai precisar de um espaço, principalmente, pessoal, dependendo da disciplina que a pessoa precisa, né, expor, ela vai precisar de um momento ali do tradicional. Não é que a gente vai abrir mão totalmente do tradicional. De repente, você precisa fazer uma aula explanativa, né? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo em língua inglesa. Em alguns momentos, você tem que ensinar
a morfologia, as conjugações, né? A gente pode explorar em textos, mas em alguns momentos essas dúvidas vão surgir e a gente vai ter que recorrer, a esses instrumentos mais tradicionais, e tá tudo bem. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Então, no ensino híbrido, a tecnologia vem para ajudar a personalização da personagem e transformar a educação massificada em uma que permite o estudante aprender no seu ritmo, que nós já comentamos, e de acordo com os seus conhecimentos prévios e adquiridos, o que também possibilita que os estudantes avancem mais rapidamente. Um diferencial do ensino híbrido é que não é necessário que todos os estudantes estejam ao mesmo tempo em estações online. Assim, não há necessidade de muitos dispositivos com acesso à internet para que a aula aconteça, que foi o que a Patrícia falou. Não precisa ser online sempre, né? Então pode ser de outras formas. Outras possibilidades são os estudantes usarem o smartphone, os tablets, né? Entre outros, com acesso à internet para pesquisa. Vivi, a gente inclusive percebe em sala de aula que muitos estudantes, apesar de haver um contingente que não, mas a gente já tem também agora o projeto, né, de inserir esses alunos, muitos já têm os seus aparelhos, alguns têm o chip, né, que é uma concessão, uma parceria aí. E eles gostam de manusear para várias coisas, inclusive para ficar conversando, até zoando com a gente no meio da aula, entendeu? Fazendo memes. Então eles também podem ser convidados. Querem usar a sua tecnologia? Né? Eu acho que isso é um combinado que pode fazer sentido em algum momento. Sim. Né? E o próximo, os benefícios do ensino híbrido. Que ele desenvolve a autonomia dos estudantes, que nós já comentamos bastante aqui hoje, incentiva a interação entre eles e professores através de debates, pois promove espaços para resolução de dúvidas e problemas, além de incentivar o processo e descoberta do protagonismo, além de aproximar a tecnologia em sala de aula, o que aumenta o interesse dos estudantes, porque hoje os estudantes, isso é muito forte para eles, né? A tecnologia está muito presente na vida deles, então isso é uma coisa que a gente pode explorar, por que não? Né? Tá ali na face, na mão, então, né? Ele auxilia no desenvolvimento da criatividade, potencializa o contato com diversas culturas e pensamentos. E também, né, aí voltando àquela questão do ambiente digital. Hoje a gente já vive, como dizem esses autores, a Lilian e o Moran, né, uma situação em que o digital é uma expansão da nossa vida real. A gente, querendo ou não vai voltar para trás e, muito pelo contrário, a gente tem que começar a inserir as crianças, não só as crianças, como pessoas que já estão no mundo dos adultos, senhores, né, nesse ambiente, para quê? Para promover a alfabetização e o letramento digital. E pensando nisso, né, a gente começar a desenvolver essa característica, que é uma característica da modernidade, né? E também o nosso estudante, quanto mais exposição a repertórios diferentes, na verdade, a gente, em língua e idioma, né, a gente acaba falando que são gêneros textuais. Quanto mais contato com gêneros textuais diferentes, mais repertório você está oferecendo para ele, para que ele possa ir para fora entendendo ler o mundo. Tá? Vamos para o próximo slide. Então, e sempre lembrando que, assim, né, no sistema híbrido, na metodologia ativa, ele pode pegar coisas da vida cotidiana do aluno, né? Sempre buscar isso, porque aí ele se apropria, ele pode tentar, que tem de resolução de problemas, eles podem tentar resolver algum problema que tem na comunidade, né? Então, tô fugindo um pouquinho do híbrido, né? Mas já dando um spoilerzinho. Você mas tá é porque dando são um metodologias, porque
assim, as metodologias, pessoal, vocês escolham, vão ter várias, como eu falei, e aí vocês podem escolher a que melhor vocês se identificam e o estudante de vocês se identificam, né? Ou aquela que dá para fazer dentro do ambiente de escolar. Eu gostava de usar uma bem simples, que é a roda de conversa. Eu achava ótimo, porque a gente conseguia trabalhar, inclusive, o socioemocional ali, porque eles se expressavam. E as discussões que tem sempre são riquíssimas, né? Então, que a gente pode usar muito, né? Então, vamos lá para o próximo slide. Aplicabilidade do ensino híbrido. Então, nessa situação da aplicabilidade do ensino híbrido, é preciso primeiramente compreender, né? Então, o que significa uma metodologia ativa, quais são os seus componentes e como que a metodologia traz vantagem para o aprendizado, para que o professor possa verificar, como a Vivi acabou de comentar, né? Qual que é a melhor forma para implementar uma metodologia ativa dentro da sua aula, de acordo com aquela turma específica, porque às vezes você tem uma determinada série, mas cada sala é uma sala diferente, uma é agitada, outra é mais tranquila, enfim. E também de acordo com o seu objetivo final, para que a gente seja mais assertivo, porque a metodologia ativa, por exemplo, né, se vocês forem pensar em ensino do novo ensino médio, que a gente está chamando agora, ela está, assim, em todos os nossos aprofundamentos. E isto também não quer dizer que o professor da formação geral básica não pode se aproveitar desses recursos. Muito pelo contrário, ele pode até trabalhar em sinergia com todas as outras áreas, caindo no que a gente está chamando de integração, né? Integração com o projeto de vida, integração com tecnologia. Olha quanta coisa interessante dá para fazer, né? Temos mais possibilidades. E a gente pode estar rompendo barreiras, né? Estamos construindo uma nova cultura educacional. Sim. É assim que eu vejo. Buscando informação, criticidade, autonomia. Esse é o foco de várias metodologias, né? Então, na verdade, são as palavras do momento, né? Exatamente. E qual o papel do professor nessa metodologia ativa? O papel dele, ele designa caminhos, né, das atividades individuais e em grupo. Então, ele vai decidir. E ele é fundamental. Não pense que porque nós estamos falando de metodologias ativas, dando outros caminhos, que o professor não é importante. Sem o professor, não tem como mediar, ele é fundamental nesse processo, tá? Se sintam muito importantes nesse processo. Vocês são e sempre serão fundamentais na sala de aula. Não, até porque a construção, né, principalmente na formação geral básica, essa construção de um plano de ensino, incluindo a metodologia ativa, continua sendo do professor. Ele tem bastante liberdade para isso, tá? Nos aprofundamentos curriculares, a gente até tem uma facilidade de ter essas apostilas, onde a gente vê tudo programado, mas vocês podem tirar proveito disso até usando o livro didático, usando os outros materiais que existem na escola. Sim. Tá? Tudo fica válido. Então, como está escrito lá, que o papel dele é cada vez mais um gestor e orientador de caminhos coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis, porque imprevisíveis é o que mais acontece na sala de aula, né? É o famoso plano B, né? Que a Plano gente tem B, que tirar sim, da cartolinha e fazer acontecer alguma coisa. Então, eu volto, né, para aquele meu exemplo da roda de conversa. Em alguns momentos, enfrentei situações que o sistema caiu no bairro todo, teve problema de energia. Vamos para a roda de conversa. A gente tenta fazer a mesma dinâmica, mas vai adaptando, entendeu? Então, e por que isso, né? Para ter uma construção mais aberta e criativa, né? Porque os alunos, hoje em dia, eles pedem por isso, né? Se a aula não mudar, gente, se a gente não mudar o nosso conceito de como dar aula, fazer algumas coisas diversificadas, o aluno acaba perdendo um pouco do interesse. E a gente colocando ele...
E aí colocando ele como protagonista e ele tendo que resolver os problemas, para ele é muito mais interessante, né? Eu sei que dá às vezes um pouco mais de trabalho, mas também quando vocês conseguirem encontrar qual a metodologia que mais funciona na sala de vocês, vai ver que vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Exatamente. Eu também comentei um outro dia, acho que foi numa formação para os anos iniciais, que uma vez feito esse plano, né, você guarda lá no seu diretório pessoal e você vai aproveitar em outras ocasiões, pode ser no ano seguinte, se você pegar a mesma série, você pode fazer apenas algumas adaptações se for um outro tema. Tá? Então, isso vira um portfólio de plano de ensino. Vamos então... na aplicabilidade. Você quer falar da aplicabilidade? Pode falar. Vou voltar só um pouquinho, porque eu esqueci aqui na minha colinha, que eu falei assim, ó, que mais isso deve ser planejado prévio, tá, gente? A gente sempre tem que ter um planejamento prévio para poder aplicar a metodologia e um ponto de atenção deve ser acompanhado de perto para entender todo o processo que o aluno tem, porque para fazer a avaliação final depois a gente vai avaliar o processo, o percurso todinho que foi feito, foi desenvolvido a atividade e não só o produto final, né? Alguns teóricos chamam esse processo de ação, reflexão, ação novamente. Por quê? Porque você prepara e faz, depois no final você avalia, o seu aluno avalia, você se reavalia. Sim. E aí você já tem caminhos para desenvolver novas atividades. E nessas novas atividades você vai contemplar o quê? Você vai contemplar habilidades diferentes. Sim. Né? Outros horizontes aí. E um medo que nós não devemos ter é do erro, né? Que erros vão acontecer. Então, eu tentei essa metodologia, não funcionou. Eu posso tentar ela novamente, porque às vezes os alunos também, os estudantes não estavam num momento bom. Então, eu vou tentar novamente, pode dar certo, ou eu tenho que mudar. Quantas vezes eu dando aula, eu programava uma aula, chegava lá na quadra, porque eu sou professora de educação física, e não funcionava. Então, eu tinha que mudar naquele momento, né, a estratégia que era utilizada. Então, a metodologia ativa é assim, se você pegar eu me identifiquei com essa, e não der certo em algum dado momento ou em alguma sala, não desanimem, gente. Os erros fazem parte, né? Então, você vai lá, tenta novamente, ou faz uma nova, tenta uma outra metodologia. Cada uma tem uma especificidade. Então, às vezes, serve para um público e para outro não, né? Exatamente. Isso a gente tem... Vocês são gestores da sala de vocês, né? Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, para o ciclo 1, que eles estão ainda num processo de alfabetização e letramento, a gente não vai conseguir usar uma sala de aula invertida. Tá? Em compensação, no médio, sim, é esperado que o aluno do ensino médio faça isso. E bem feito, que ele aprenda a pesquisar, né? A fazer uma triagem, porque o que eu percebia bastante em sala, eu acho que a maioria dos professores percebem isso, é que o nativo digital ele tem uma característica interessante. Ele lida muito bem com a tecnologia, ele sabe quais botões ele vai apertar, mas ele não sabe fazer uma triagem de conteúdo. Então, isso é sério, e é isso que a gente tem para acrescentar para o mundo deles, né? Esse tipo de intermediação. Sim. Do docente. Então, vamos lá. Você fala do papel do professor? Já foi, né? O papel do professor. Já foi. Agora já estamos lá no mão na massa, mão na massa e o desdobramento, gente. Isso. Então, eu vou falar. Olha, o que nós estamos sugerindo aqui? Que dentro dos ATPCs, se for possível, ou em momentos... Às vezes não estão todos juntos nos ATPCs, a gente sabe disso, mas sempre que possível, principalmente quem está com aprofundamentos curriculares, né? Tente conversar com seus colegas, com aquele grupo que trabalha um determinado aprofundamento junto com você, tá? Cada um vai observar o seu componente. De repente, dentro dessa estrutura toda, vocês vão conseguir planejar a sua aula usando uma metodologia ativa, ou de repente vocês vão planejar até um produto final do tal do aprofundamento curricular.
né? Que a gente vai, também não dando spoiler, trazer futuramente para vocês. Já está aí batendo na porta, Sim. né? O C2. Tá chegando. Exatamente. Então tem muito material, né? Na EFAP, não sei se... No próprio site, No próprio né? site, no repositório, gente, tem muita coisa lá, muita coisa bacana, várias formações antigas, novas. Então, assim, vão lá, se apropriem, pesquisem, explorem. Às vezes está lá como unidade curricular de algum componente, mas ajuda muito na sua aula, sabe? E aí você fala assim, nossa, que bacana, eu não tô nessa unidade curricular, mas isso serve para minha aula, eu posso trazer. Então, procurem lá no repositório. A gente coloca sempre algumas palavras para chamar atenção. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, se você colocar lá ensino híbrido, aí vão aparecer várias coisas sobre ensino híbridos, novas, antigas, né? Então aí você vai fazendo filtro. Nós, professores, temos que estudar a vida toda, né, gente? Para estar melhorando. O mundo está mudando sempre, constantemente, e a gente tem que estar se atualizando. E é da natureza humana tentar se adaptar. Sim. Né? A gente precisa fazer essa transição. E a gente precisa acreditar que essa mudança vai acontecer, porque é isso que vai trazer para a gente essa sensação até de que o nosso trabalho está valendo a pena, né? No chão da escola, né? Sim. Bem isso. A Adriana está falando aqui que sempre temos que ter um plano B. É verdade. Sempre a gente tem que ter um plano B, porque às vezes uma coisa funciona e às vezes não, né? Acontece. Na vida pessoal também, né? Então, sempre tem que estar ali um plano B, às vezes até um C, né? Mas a informação tem que chegar no aluno, então eu tenho que fazer com que ele compreenda o conteúdo que eu estou tentando passar para ele. E essas metodologias, elas estão sendo mostradas para vocês para mudar um pouquinho, né? Fazer um ensino um pouquinho diferenciado. A gente não está pedindo... para vocês, eu sei que tem gente que às vezes fica meio amarrado com as mudanças, né? Não sei se é a palavra amarrada mesmo. Acho que é um estranhamento. Sim, tudo que é novo tudo assusta. que é novo assusta, né? Então, assim, a gente está dando sugestões para vocês, tá? Para ficar uma aula diferenciada. Não precisa fazer sempre também, né? Mas tem umas metodologias muito bacanas que os alunos vão gostar bastante, eu acredito. Acaba virando um desafio para eles e um outro para nós, né? Essa que é a verdade dos fatos. E na verdade também, como nós estávamos comentando anteriormente, né, Patrícia? Às vezes a gente já faz isso. E né? não sabe porque não sabe tinha outro nome. Ou nem tinha nome. Nem tinha nome. A gente fazia aula e agora fala assim, ué, mas eu já fazia isso, né? Estão perguntando aqui por que mudou o tema. Não mudou, tá, gente? O tema já estava esse mesmo. Metodologia ativa, ensino híbrido. Aí eu não sei se é tem... um tema casado. É um né? tema casado, que foi hoje de manhã, foi o currículo... Não, esse é o currículo. De manhã foi a parte de recuperação e agora está sendo parte de currículo. Às vezes eu tento dar uma lida no chat, mas às vezes eu perco algumas coisas, tá bom? Ainda temos muito para aprender, concordo plenamente. Né? Que a nossa vida, a gente aprende desde criança até idoso, então a gente... constantemente está aprendendo coisas. Sim, né? Então, a área de linguagens é uma área extremamente demandada no letramento, né? É importante, sim. Vamos chamar a avaliação sobre o nosso dia aqui com eles na formação de ATPC? Sim. Então, vamos lá. 1 minuto, pessoal, para vocês, deem sua opinião mesmo, honestamente, porque é por meio desses chats que a gente consegue ir se adaptando, modificando também, quando necessário, esses ATPCs, para que eles estejam em consonância com a necessidade de quem está na linha de frente mesmo. Isso, 1 minutinho para vocês, a gente vai... Eu vou tentar acompanhar o chat aqui, mas tem muita coisa, mas eu vou tentar acompanhar, tá bom? 1 minutinho para vocês estarem falando pra gente um feedback e já voltamos.
Muito obrigada pelos elogios. E deixa eu só falar aqui que tem gente que falou que era a unidade curricular. A unidade curricular é outro canal, tá, gente? Esse é o canal do professor, essa aqui é ao vivo. A unidade curricular geralmente são gravadas. Tem algumas ao vivo também, né? Mas aí seria no canal da unidade curricular, tá bom? Olha, eu tô gostando bastante da resposta. Não vou conseguir ler de todo mundo, porque nós temos só mais um pouquinho de tempo. Mas eu vou ler aqui do Romualdo. As discussões têm sido bastante pertinentes, atendem a parte da demanda que temos atualmente. Esperamos mais aprofundamento e detalhamento das metodologias. Vão ter, já vou te falando, a fim de que possamos implementá-las adequadamente em nossas aulas. E a gente está até pensando em fazer umas aulas mais diferenciadas, não só nesse modelo aqui que nós estamos hoje. Né? A gente está vivendo esse momento, e isso a gente pode falar tranquilamente, que é fruto já de uma análise para tentar trazer ao nosso público, que é o professor em sala de aula, um ATPC que é o que ele espera, né? Que está mais dentro daquilo que ele deseja aprender. Sim, e as metodologias vocês vão vendo conforme vai passando, vão ter várias, como eu já falei, eu acredito que todas. Eu não... É porque cada semana, dessas que a gente elencou, provavelmente cada semana será um tema diferente. Eu já estou fazendo isso nos anos iniciais de inglês, né? Já passamos por essas etapas e isso também vai ser carregado para todos os outros ciclos. Então, aí eu espero que vocês aproveitem, né? Alguma coisa sempre fica pra gente, sempre é aprendizado. Se não serve para você neste momento, pode ser que mais futuramente sirva. Então, por isso a importância do diário de bordo. Porque você fala assim, como que era mesmo que elas falaram? Mas tá lá no repositório depois, assim que passar a nossa gravação aqui, ela vai já pro repositório, tá bom, gente? Fica disponível lá. Tem as referências que a gente utilizou para poder estar aqui falando com vocês hoje. E atenção, fique de olho, acompanhe a recuperação diária de linguagens dessa semana para o aprofundamento dos temas trabalhados nesse ATPC, tanto nesse como nos próximos que vão ter. E eu queria aqui fazer um agradecimento especial aos intérpretes de Libra que estão aí fazendo a acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva e surdez. Muito obrigada. Eu queria também dizer muito obrigada, porque eles também são intérpretes, assim como eu tenho uma língua, um idioma, a deles é a brasileira de sinais. Então, vamos valorizar os nossos colegas e valorizar também o nosso estúdio, que é maravilhoso, que nos atende com muito carinho e atenção. A produtora, o pessoal que fica lá nas câmeras, que se não fossem eles aqui, vem mais pra cá, arruma aqui. Equipe é muito importante. Sim, muito obrigada a todos que estão aí no estúdio e agradeço a vocês que participaram aqui conosco hoje, professores. Muito obrigado pela colaboração, por vocês estarem aqui presentes, respondendo pra gente não ficar aqui só falando sozinha, né? Verdade. Muito obrigada, espero que tenham gostado e até a próxima. Então, um bom dia para aqueles que ficam na escola, para aqueles que vão para suas casas e até uma próxima. Bye, bye, gente.